está começando o podcast número 31 do PodSeds, é o podcast do SEDS, e hoje a gente está entrevistando a SPM Social. Hoje a gente está com a equipe do Mais Sustentável e a gente queria saber o nome de vocês. Oi, eu sou a Mariana. Tudo bem? Eu sou o Lucas. Oi, gente, tudo bom? Então, para começar o nosso podcast, eu quero saber qual que é o papel da SPM Sustentável, qual que é o papel que a Mais Sushi tem para os SEDS, para o mundo, para cumprir a Agenda 30, enfim, tudo isso. Então, primeiro eu queria agradecer você, Anne e Marcos, pela oportunidade de trazer nossa equipe aqui pro podcast. Eu acho que, assim, o Mais Sushi, ela é uma equipe da SPM Social e ela justamente tenta trazer essa parte da sustentabilidade para a organização da SPM, então para os alunos. Então, para a gente conseguir justamente atingir mais rápido o que foi pensado no COP30 e tentar trazer isso para a nossa geração. Então, justamente tentar traduzir, tentar trazer para essa nova geração que está vindo como que a gente consegue chegar mais rápido nesse mundo mais sustentável, nesse mundo que é melhor para todo mundo, com certeza. Nossa, ótimo saber. Gente, eu quero saber qual que é o diferencial da Mais Sushi pro resto das ligas acadêmicas que tem, ou então outras corporações que têm a ver com esse tema de sustentabilidade, enfim. Então, basicamente a gente tem, assim, na SPM Social a gente tem vários grupos. Falando um pouco da SPM Social, depois eu trago para a SPM no geral. E assim, dentro da SPM a gente traz, da SPM Social a gente tem as equipes sociais, né, como o nome fala, a gente tenta, a gente tem alguns trabalhos sem fins lucrativos. A diferença da SPM mais sustentável para as outras equipes é justamente esse braço da sustentabilidade. Aí até o Marcos, acho que está aqui, ele consegue falar um pouco mais específico aqui para a gente, mas acho que é justamente essa parte da sustentabilidade junto com os SEDS, de tentar trazer essa parte de... assim, enfim, da sustentabilidade no geral mesmo para todo mundo. E tem uma coisa, né, Lucas? Sempre que a gente fala sustentabilidade, a gente não pode esquecer que a sustentabilidade tem um tripé, né? O tripé da sustentabilidade é social, é econômico e ambiental. E aí, todas as vezes que a gente fala assim, dentro da SPM, aquilo que a gente faz no SEDS e aquilo que vocês fazem no Mais Sushi, a SPM mais sustentável, é tentar atingir um desses tripés, ou todos eles, né? Por vezes a gente consegue fazer por meio de uma ação, uma forma de atingir o tripé econômico, e vocês fizeram muito recentemente, eu até gostaria de ouvir de vocês, muito recentemente, as ações que vocês fizeram de marmitas, por exemplo. Sim. Material que é orgânico, ação com animais, enfim, tem muitas ações que eu sei que o Mais Sushi faz, que vocês podem falar mais profundamente, e isso é um tripé que a gente pode falar que causa um impacto social muito forte, ações. Aí tem o tripé econômico, que é a famosa economia circular, né, que é fazer o dinheiro circular enquanto uma economia circular, ou seja, que consiga atingir o máximo possível. E ambiental. A nossa instituição, ela é uma instituição que não é necessariamente vinculada ao meio ambiente, mas não significa que a gente não tenha discursos ambientais aqui dentro também, a partir de pequenas ações. E eu queria ouvir, assim, da Maria um pouquinho, né? Primeiro, mais pessoal, assim, Maria, como que você se sente fazendo parte do Mais Sushi? O que é fazer parte do Mais Sushi para você? Nossa, é assim, é um sentimento de muita gratitude, né? A gente fica muito feliz de fazer os projetos. Por exemplo, o projeto do Impartilha que a gente fez recentemente foi muito... É muito diferente você ouvir sobre e você participar desses projetos. Então, por exemplo, esse projeto a gente foi cozinhar marmita para as pessoas em vulnerabilidade social. E você tá lá e ver isso na prática e ver que você tá fazendo uma diferença é muito bonito. E Lucas, e você, Lucas? Como é que você se sente sabendo que faz parte de um projeto na SPM que você percebe na sua ação, na sua atuação, que causa impacto? Pô, assim, é até engraçado que perde palavras mesmo, assim. Acho que você conversar antes, a gente planejar, a gente falar sobre o projeto, não traduz o que é o sentimento na hora. Ela falou
do Impartilha, assim, foi um projeto maravilhoso, assim, não tem nem palavras para falar. A gente fez yakisoba para as pessoas em vulnerabilidade, e o olhar de cada uma das pessoas, o olhar da ONG que estava nos recebendo, de todo mundo, é algo assim que assim, faltam palavras mesmo para descrever. E, na verdade, assim, foi uma tarde, assim, pra gente que já fez a diferença toda. Muda a cara da semana, muda a cara do mês, assim, você fica mais feliz e você acaba se transformando junto com aquelas pessoas que são ajudadas. Nossa, maravilhoso. Nossa, quando teve um projeto do Trote Solidário que vocês fizeram dos Incríveis, eu participei. Gente, eu saí toda pintada, mas foi muito legal. Foi muito legal. E, tipo, eu conheci... Nossa, eu parecia tia de família, assim, as crianças tudo perto de mim, tá? Eu brincando com as crianças. Foi incrível, incrível, incrível. Eu ia fazer uma pergunta de como era, tipo, sair da teoria pra prática, mas eu acho que nem precisa depois dessa, né? Depois do yakisoba, depois de tudo. Ai, ai. E essa pergunta é boa também, assim, de que faz sentido que você ia perguntar. Eu acho que, assim, sair da teoria para a prática é muito mais pensar, assim, para vocês dois, como que é. Vocês dois são universitários, em primeiro lugar. Sim. A gente não pode esquecer isso. Nós somos estudantes universitários que fazem uma ação social dentro da própria universidade. E como que vocês conseguem perceber essa aproximação entre aquilo que vocês fazem enquanto formação acadêmica e aquilo que vocês fazem enquanto uma ação social pelo Mais Sust? Então, acho que tudo começa na parte de justamente quando a gente entra na SPM Social, a SPM Social já tem vários anos, né, que acontece. Então, já a nossa equipe é uma equipe que ela já tem uma organização que ela já é bem antes de começar o semestre, né? Então, quando a gente vai começar e a gente senta, o Marco sabe muito bem disso, quantas reuniões a gente já não fez com ele para alinhar cada projeto. Então, mais assim, ou menos, não façam merda. Mas às vezes a reunião que eu vou falando, não vão fazer besteira. Exatamente isso. Mas então, acho que tudo começa nessa organização. Aí a gente senta para conversar, para alinhar justamente isso com o SEDES, alinhar com a SPM. E assim, falando um pouco sobre a organização, é mais sobre essa parte. A gente traz um pouco o Marcos, a gente consegue alinhar. Enfim, essa parte é um pouco mais burocrática, mas assim, é bem legal também. E depois aí trazendo para a vida acadêmica também da faculdade, acho que é muito... assim, não é tão... Não é massivo, não é nem um pouco assim, acho que dá para levar. Eu tô fazendo, inclusive, no quarto semestre, tô fazendo PM, para quem não sabe, é um trabalho... de marketing, plano de marketing. É um planejamento de marketing que ele é bem extenso, que a galera até tem medo aqui na faculdade, mas dá para levar, dá para organizar, dá para fazer tudo. E assim, acaba que, querendo ou não, essa parte da SPM social, principalmente de Mais Sust, que é a equipe que a gente faz parte, eu acho que acaba caindo até como uma parte de alívio do meu dia, entendeu? Como uma válvula de escape. Então, acaba que quando eu faço os projetos, eu acabo me sentindo um pouco mais aliviado e acaba que recarrega minhas energias para começar de novo e estudar no dia seguinte. Então, acho que é isso. Ah, isso é ótimo saber, porque, tipo, tem muita gente que, pra quem não sabe, né, a carga horária da SPM Social é muito extensa, muito, muito, muito extensa mesmo. Vocês ficam até 6 da noite, enfim. E, tipo, todo mundo tem uma noção de que é algo super pesado e tal. Sim. Mas não, tipo, se é com leveza, então é ótimo, né? Eu queria saber como que vocês fazem, assim, para os projetos, para o público acadêmico, para os estudantes engajarem nos projetos de vocês e tudo mais. Como a gente faz para acessar vocês e tal? Nossa, pro pessoal engajar é mais difícil, porque muita gente tem essa visão aqui na faculdade de que sustentabilidade requer muito tempo, requer muita coisa, mas nem sempre precisa ser. Aí eu acho que, tipo, os projetos que a gente faz, que engajam mais as pessoas, são os que as pessoas colocam a mão na prática. Então, por exemplo, o trote solidário que a gente faz as brincadeiras, a faculdade inteira engaja muito. Sim. Porque é um dia lá que se passa com as crianças. Tem também a ação de reciclagem que vai começar agora, que é uma competição de tampinhas. Então, o pessoal também engaja bastante para competir entre os grupos. E para achar a gente, para acompanhar os projetos? Isso, para ser acessível e tudo mais. Então, acho que assim, acho que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais. Então,
assim, por lá, com certeza a gente vai receber tudo. Inclusive, pessoal, a gente teve até, a Maria até trouxe sobre o nosso projeto de reciclagem das tampinhas. Vai começar, inclusive. Então, a gente já fez um post, então, se vocês quiserem acompanhar por lá, é muito legal. E o que você falou sobre tentar trazer o pessoal, acho que esse é o grande desafio, né? Porque, assim, querendo ou não, hoje o pessoal da nossa cidade já escuta sustentabilidade, já tampa, não quer saber de nada. Então, acho que esse é o grande desafio. Então, eu acho que até sobre as tampinhas que a gente falou, é um bom exemplo, porque a gente faz uma quase que uma gincana, em que as pessoas elas olham ali. Então, tipo, sei lá, por exemplo, teve a série The Summer Turned Pretty no outro semestre. Sei. E daí acaba que a gente faz uma competição. Então, quem você quer que. Qual personagem você quer que fique com a protagonista? Aí tem Conrad, que é um menino, e tem o Jeremiah, que é outro. Aí as pessoas vão votando, colocando as tampinhas no lugar, entendeu? Então, aí agora a gente já tá tentando mapear qual é a trend de agora. Então, o que as Sim. pessoas estão falando. Então, acho que é justamente isso, tentar trazer isso de uma forma muito leve e quase como uma brincadeira, e acho que a sustentabilidade ela vem junto com isso, entendeu? Sim, Isso já sim. é um impacto também, assim, porque o que vocês fazem não deixa de ser uma comunicação que também é uma comunicação digital, né? Então, além de provocar a própria ação, vocês promovem uma comunicação que acaba por ser uma comunicação sustentável. Ou seja, como que eu posso falar de sustentabilidade de maneira muito leve com aquilo que está acontecendo no mundo a partir das tendências, digamos assim. E tem uma coisa, assim, que eu queria também que vocês deixassem claro, que a gente poderia deixar claro aqui, que não dá para fazer sustentabilidade, como vocês mesmos falaram, sem que seja cansativo. E assim, deixa de ser cansativo quando tem parcerias. Assim, a gente sempre faz muitas parcerias. Queria ouvir de vocês um pouquinho das últimas parcerias que nós tivemos, né? São parcerias com grandes instituições, que essas parcerias não são parcerias que estão preocupadas em pensar sustentabilidade, mas são Sim. parcerias que querem praticar sustentabilidade, mas que querem trazer algum benefício também para os alunos da SPM. Aí vocês poderiam narrar um pouquinho como que é a relação com essas parcerias, principalmente numa coisa que é bom a gente ouvir aqui, que é da Semana Mais SUS, que é quando fica todo mundo oriçado para ser nossos parceiros aqui. Vocês podem falar um pouquinho sobre? Sim. Assim, ó, esse é um assunto que é, cara, muito legal e é muito interessante saber disso, que assim, as parcerias, elas acabam vindo pra gente, a gente tem que tentar conversar com as marcas, e eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que estar muito atento é que existem... acho que a marca quer uma coisa, a gente quer outra coisa, acho que tem que ter esse alinhamento de expectativa quanto à relação, assim, entre as instituições. Então, assim, é sempre muito bom, a gente sempre tem contato com marcas gigantes, assim, acho que se começasse a falar, Não, ia pode ficar falar, para porque sempre. as marcas nos interessam. Ah, tá ótimo. Então, por exemplo, nós estamos em contato agora, estamos entrando em contato com a Heineken, que é uma marca que está tentando trazer aqui para a SPM alguns novos produtos e tudo mais, e ela tem esse braço de sustentabilidade. Então, eu acho que justamente o grande desafio e cara, que é o que vai mover a SPM social de todas as formas é justamente a gente entender o que a marca quer junto com a gente, assim, porque além da sustentabilidade, obviamente uma marca busca também trazer seus produtos para também divulgar seus produtos, e a gente também, como instituição, também queremos marcas vinculadas a gente. Então, justamente como a gente vai alinhar e conseguir trazer um ponto de equilíbrio que, para além da sustentabilidade, vai trazer benefícios para os dois lados, entendeu? Isso é muito interessante, assim, que as pessoas se assustam às vezes com o Mais SUS, com a social. O que é que eles fazem? Trabalho social, e parece que não tem valor. Mas só pelo fato de a gente praticar a sustentabilidade também gera um certo valor para os alunos, que muitos alunos aqui Sim. nossos acabam encontrando bons estágios, porque tem uma parceria com a marca durante o processo de inserção ali na social e no Mais SUS. Então gera valor de todos os lados. Claro. A gente não pode esquecer hoje em dia que as marcas estão muito antenadas ao que é sustentabilidade. É muito bom saber que a gente desenvolve isso aqui dentro também. Sim. Eu queria saber como que vocês fazem para mudar o comportamento, tipo, dos alunos mesmo, de uma forma efetiva, alinhando isso com a sustentabilidade. Porque, querendo ou não, é difícil a gente tentar convencer as pessoas a engajarem, é difícil a gente tentar convencer os alunos a participarem, serem proativos nesse quesito, sustentabilidade, porque, querendo ou não, sustentabilidade tem uma visão muito idealizada, e tudo mais, e às vezes pode ser uma coisa que a gente pode fazer no nosso próprio dia a dia, sabe? Como que vocês fazem para realmente
conseguir se inserir no comportamento da pessoa e fazer com que ela pense de uma forma diferente. Que nem um exemplo. Recentemente a gente está com um projeto da própria SPM que o Marcos trouxe pra gente, que a gente está fazendo uns adesivozinhos pra gente colocar nas mesas, pra incentivar as pessoas a jogarem mais as coisas no lixo, não deixar a comida em cima da mesa, com o intuito de passar pro aluno para ele ser mais sustentável e evitar sujar ambientes comunitários. Sim. E eu acredito que isso seja uma forma muito eficiente de tentar influenciar os alunos e mostrar para eles como o ambiente e a sociedade em si, tipo, tem que se importar com o próximo e não dá para deixar tudo meio que um caos. Isso é uma ação simples assim que a gente tá fazendo, é muito bonita de educação, na verdade, que é uma educação sustentável. Mas se apresente, você chegou assim, caiu, se Perdão. apresente. Não precisa... Meu nome é Ali, eu sou da equipe de Mais Sushi também. Faço publicidade e propaganda na SPM. Então, eu acho que, só complementando, tem até uma questão muito legal que você falou até do trote solidário, que assim, primeiro que essa parte sobre educar os alunos é algo que é muito complicado, assim, porque querendo ou não, é uma coisa que vem da educação, né? Vem desde criança. Sim. Então, é por isso que, por exemplo, quando vem o trote solidário, e é um grande desafio que o Marcos pega no nosso pé, e tá certo mesmo que a grande questão é de quando vêm os alunos para cá, que a gente traz as crianças para se divertir aqui pela faculdade e tudo mais, que a gente tem que fazer as atividades voltadas justamente à sustentabilidade de uma forma lúdica, porque eu acho que é isso, eu acho que você tem que, desde criança mesmo tentar implantar essa parte da sustentabilidade de que, cara, a gente vive num mundo conjunto, entendeu? Então a gente é bom a gente se ajudar para viver num mundo melhor. Então, acho que é isso. Você, na verdade, trazer tudo que a gente faz na SPM também para dentro de casa, para você explicar pro seu irmão mais novo, para você fazer também. E assim, é que nem a gente vê na Copa do Mundo que vai acontecer agora. Então, por exemplo, de alguns países, como, por exemplo, o Japão, que vem para os estádios e acabam limpando. E a gente vendo esse tipo de comportamento, a gente mesmo acaba sendo influenciado. Então, acho que se a gente, como comunidade da SPM Social, e a gente é bastante gente, se as pessoas da própria SPM verem que existe um movimento de tornar a SPM um lugar melhor, e não só a SPM, como o mundo inteiro, acho que as pessoas automaticamente também vão se mobilizando. Sim, e eu acho que, tipo, essa questão da influência, ela pode ser tanto pro bom quanto pro ruim. Então, tipo, a gente, que nem vocês estão fazendo, a gente pode ser influenciado pelos projetos que a Mais Sushi tem, pelas campanhas que a SPM Social faz, enfim, tudo isso. Ao mesmo tempo, olhando para uma outra óptica, assim, tipo, no nosso ciclo social ou no nosso dia a dia, a gente também pode ser influenciado por outras coisas ruins que levam a gente a não adotar comportamentos tão sustentáveis assim, né? Então, e o mais diferente, assim, que eu acho, é quando a gente tá, por exemplo, num momento recreativo, assim. Por exemplo, a gente vai sair com os amigos à noite e tudo mais, naquelas ruas que são super movimentadas e tal. Aí, quando a gente termina, assim, a noite, tá toda suja. E aí, no dia seguinte, a rua ela já parece limpa, assim, né? Isso, obviamente, esse serviço de limpeza não é em todos os lugares e tudo mais, mas parece que meio que foi meio, tipo, entre aspas, mágica, assim, que foi feita. A gente não vê realmente as pessoas que vão lá e tiram o tempo delas pra limpar e tudo mais. E, tipo, a gente tem que entender que a gente também tem que fazer a nossa parte, sabe? Que não é simplesmente mágica, assim, que acontece. Isso é muito interessante você falar que sustentabilidade não se terceiriza, né? Sim. Existem várias empresas que estão terceirizando as ações sociais e sustentáveis, mas como o Lucas disse, no cotidiano, que na SPM essa ação também que a gente está fazendo aqui, de olha, vamos cuidar do nosso espaço em comum, que não deixa lixo em cima da mesa, não suje os sofás, porque todo mundo deita e todo mundo gosta, Sim. não vai desaparecer como se fosse um passe de mágica, né? Isso pressupõe que existe uma responsabilidade que também é coletiva. E não terceirizar e não esperar, temos funcionários e eles irão limpar.
A educação a gente terceiriza, que a gente faz uma faculdade particular, estudamos em escola particular, mas esse tipo de educação sustentável é uma coisa que não se terceiriza, né? Sim. A educação sustentável a gente não pode terceirizar porque é uma necessidade do mundo que a gente se torne cada vez mais sustentável. Sim, sim. E eu acho que principalmente na classe social que a gente vive e tudo mais, tipo, tudo sempre cai na mão de outra pessoa fazer. Por exemplo, quando a gente tá aqui na SPM, tem o serviço de limpeza. Quando a gente tá em casa, tem muitas vezes quem arruma o nosso quarto não é necessariamente a gente, sabe? É, por exemplo, a diarista que vem, é a mãe que arruma. Enfim, tipo, a gente mesmo precisa adotar comportamentos que digam respeito às nossas responsabilidades como cidadão, porque querendo ou não, todo mundo vive no mesmo mundo e tá todo mundo sujando no mesmo mundo, entendeu? Então a gente também tem que limpar. Enfim, outra pergunta que eu também queria fazer é sobre as redes sociais de vocês. O Luca já falou um pouco sobre, mas eu queria que vocês adentrassem um pouco mais assim sobre como que vocês usam as redes sociais ao favor de vocês, como que vocês fazem esse engajamento a partir das redes sociais e tudo mais, porque querendo ou não, o mundo de hoje é um mundo muito digital e tudo mais, e a faculdade que a gente está, a SPM, ela promove muito isso. Então eu queria saber como que vocês usam isso ao favor de vocês, sabe? Como que vocês fazem para realmente gerar engajamento de verdade? Então, um exemplo do que a gente faz logo mais a gente vai ter um projeto chamado Mais SUS Sem Carne, que é um projeto onde acontece totalmente, principalmente pelas plataformas digitais, onde a gente faz um exemplo, a gente faz uma receita de alguma comida uma comida vegetariana, vegana, sem nada animal, onde tipo a gente faz a receita totalmente online, a gente tipo faz a receita, grava o vídeo e posta com o intuito de tipo mostrar que é possível você viver sem necessidade de matar animais ou só comer coisa derivada de animais. Isso é um tipo de coisa um tipo de ação que a gente faz totalmente digital. E é leve demais, assim, quase que é bem divertido, assim, ele vai... A pessoa gosta bastante. E é bonito porque a gente não tenta convencer ninguém a ser Sim. vegano ou vegetariano. A gente só Exato. propõe, existem formas diferentes de pensar a sustentabilidade. E uma delas é não comer carne. Agora, quem quiser continuar comendo carne, não tem problema. Mas existe essa possibilidade, né? Acho que isso o Mais Sushi faz muito bem. E eu queria, assim, ouvir de vocês três, da Semana Mais Sushi, o que acontece nessa semana de fato? Porque é uma semana inteira de muita ação. Se pudesse, assim, explorar cada uma das ações, o que vai acontecendo em cada uma das ações, pra gente saber um pouco mais. Tá. Na Semana Mais Sushi, a gente divide em 4 dias. Então, tem o Diálogo SEDS, que a gente vai trazer convidados para falar sobre o tema da semana. Tem a feirinha, que a gente entra em contato com algumas marcas que fazem produtos sustentáveis para vir aqui na faculdade trazer os produtos. As palestras também, né? Alguns convidados vêm aqui palestrar um pouco sobre sustentabilidade e tudo mais. Isso, tem a visitação, que a gente vai em alguma empresa para entender como que eles aplicam as práticas ESG. E os workshops. E o workshop. Você lembra alguma workshop empresa é que a gente legal. foi? Nós fomos semestre passado. Semestre passado a gente foi na PepsiCo. Isso. É sempre bom falar o nome das empresas para as pessoas Sim. entenderem que a gente está falando com gente grande. Então a gente não faz assim, não é uma ação isolada da universidade, mas é uma ação que, muito pelo contrário, está sempre vinculada com grandes instituições, principalmente instituições Sim. vinculadas à lógica de consumo. E uma coisa assim também que a gente estava conversando agora há pouco sobre o papel justamente das redes sociais. Muitas vezes o que aconteceu, por exemplo, no semestre passado, eu acho que a Mari trabalhou, ela repetiu a equipe, então ela até estava envolvida nesse projeto, que a gente traz muitas vezes pessoas das redes sociais para falar um pouco com a gente aqui da SPM. Então, semestre passado foi a Ananda, se eu não me engano. A Nanda veio falar pro Mais Sushi Sem Carne. Mentira, caraca. Porque ela é vegetariana, vegana, Sim, não lembro, sim, desde sim, que ela sim. nasceu, né? Então ela nunca comeu carne. Sim. E ela veio aqui falar sobre a experiência dela pro nosso projeto do Mais Sushi Sem Carne. Sim, e eu acho que, tipo, mesmo que tenha se popularizado esse tema de veganismo, vegetarianismo, enfim, tipo, ainda assim parece uma realidade até que um pouco distante para quem não vive isso, sabe? Então, tipo, só de estar trazendo pessoas que vivem disso, que vêm para contar pra gente, de ter amigos que passam por essa realidade, enfim, eu acho que, tipo,
muda muito a nossa cabeça que quem tá vindo de fora. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é celíaca e eu não sabia, tipo, era uma visão, tipo, muito ingênua que eu tinha de como que você faz as coisas, como que você faz isso funcionar na sua rotina e tudo mais. E aí, tipo, ela vinha com uns lanches super uau, assim, pra eu provar. Coxinha de jaca, pão de queijo polvilho. E eu, meu Deus, a sua vida é muito boa, cara. Tipo assim, eu ficava muito impressionada. Era muito, muito, muito legal. Não, o Ai, pessoal ai. acha que para ser vegano, para ser vegetariano, esse tipo de coisa, é muito, muito mais difícil do que de fato é. E assim, nosso papel não é trazer para as pessoas e fazer assim, seja vegano, não coma mais carne. O papel não é esse. O papel é justamente você mostrar que existem alternativas, entendeu? E, pô, as pessoas não sabem que, sei lá, Oreo é vegano, assim. Então, assim, tem alguns produtos que já estão até no nosso dia a dia e a gente nem imagina. Sim. Isso sim. é importante porque está dentro do âmbito da ciência também, né? Que a gente fala de veganismo, vegetarianismo, tirando a leitura radical, política, decisória de cada indivíduo, você tem toda uma questão que é o impacto no meio ambiente que tem na produção agropecuária também, né? Tem a sim. questão econômica, que a gente tem que pensar também, obviamente, né? Não esquecer o tripé da sustentabilidade econômico, social e ambiental, mas a gente tem que pensar também que existe um impacto no meio ambiente muito grande. Existe também um impacto na economia. Talvez seria pensar novas formas de pensar a economia por meio de novas maneiras de se poder consumir que não seja dependente totalmente das proteínas animais, por exemplo. E mais do que isso, né? Pensar na preservação do meio ambiente e repensando também novas formas de consumo. Sim. Meu, e puxando o que você falou, eu acho que chega a ser até um pouquinho engraçado como cada pessoa tem seus hábitos de alimentação e cada cultura tem, tipo, sua própria alimentação e quando você compara uma com a outra, é totalmente diferente quando você imagina. Meu, aquela pessoa não come isso, ela só come isso e, tipo, como isso é possível? Sim, até quando você tenta fazer uma própria mudança drástica, tipo, na sua vida, baseada na vida dos outros, enfim. Porque querendo ou não, né, uma coisa leva a outra, então as pessoas vão se influenciando e tudo mais. Eu acho isso muito demais. Sim. Gente, tem uma pergunta aqui que eu achei muito, muito, muito interessante, que é como que foi o primeiro contato de vocês trabalhando na Mais Sushi, trabalhando na SPM Social, que acredito eu, né, que a vida deve ter mudado, assim. Sim. Bastante. Eu acho que o meu caso é até um pouco engraçado, assim. Na verdade, na SPM Social, a gente tem que fazer um ranking das equipes que a gente quer ir e tudo mais. E, sendo muito sincero, eu fui convidado para a equipe e ela era a minha última opção de equipe. Então, eu era um dos casos em que, dentro da faculdade, você olhava e falava, sustentabilidade, não sei se tem a ver comigo e tudo mais. Então, eu fui um desses casos, entendeu? E depois que eu conheci, assim... Mas te botaram na Mais Sushi? Não, eles chegaram pra mim e perguntaram, a gente vê que você é uma pessoa que pode agregar na equipe e tudo mais, acho que você tem super a cara da equipe, seria muito legal ter você na equipe. E eu falei, bom, vambora, vamos lá, eu aceitei. Sim. E, meu, foi, assim, a leitura deles foi perfeita, assim, porque eu adorei a equipe, assim, eu sou o maior fã de Mais Sushi, e eu acho que é justamente sobre... Assim, acho que tudo que a gente falou aqui tem uma coisa que é o não saber, né? Quando você não sabe, quando você não conhece, você acaba tendo um preconceito, né? Então, Sim. eu tinha um preconceito, e daí quando eu conheci de fato e vi que, sustentabilidade não é aquela coisa chata de, sabe, de, vai lá, faz isso. Vamos abraçar uma árvore. Vamos abraçar uma árvore. Você é o Lorax agora. Não é isso, entendeu? Você é muito mais sobre o dia a dia. Tem muito projeto muito legal. E assim, eu imaginava que a gente só tinha projeto voltado à árvore, voltado a esse tipo de... Não, como a gente falou, a gente tem partilha, a gente tem Mais Sushi, tem carne, a gente tem várias coisas que a gente tem o contato com as pessoas, de fato. Então, pô, a minha vida mudou, assim, pra muito melhor, assim, a SPM Social, eu já sou muito fã da SPM Social, mas eu acho que Mais Sushi é uma equipe que eu adoro falar pra todo mundo, que é uma equipe muito completa. A gente faz de tudo, a gente tem nossas redes sociais, então a gente faz um pouco de marketing, a gente tem nossos projetos, então a gente também faz um pouco do que é a equipe de projetos. A gente tem um pezinho em cada lugar, então acho que a gente é uma E equipe que muito competências plural. você acha que você... Aí vocês três, né? Que competências que vocês acham que vocês mais desenvolveram nesse quase um semestre que tá acabando ainda? Pode começar você mesmo. Que competência Então, você acha? assim, ó, Hard skills, soft skills, mas pode mudar para Sim, português. assim, ó,
A primeira, assim, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é justamente isso de... O que mudou pra mim, assim, de cara, pessoalmente, foi a questão de você buscar conhecer sempre, entendeu? Acho que o questionamento é sempre muito bom, mas acho que não ter esse preconceito, isso é a primeira coisa. Agora, de competências mesmo, eu acho que, assim... Bom, acho que comunicação, com certeza, porque a gente está sempre em contato com não só organizações, mas com as pessoas que a gente ajuda. Então, você tem que ter um tato com pessoas, você tem que entender como que funciona. Trabalho em equipe, a gente sempre está trabalhando em equipe, acho que... Enfim, a gente, obviamente, tem várias vezes que existem conflitos, mas a gente tem que resolver de uma forma que continue girando a equipe, que, enfim, de uma maneira muito profissional. A empatia de você olhar para o próximo, de você, enfim, e não só quando a gente está nos projetos, mas no dia a dia, que é um exercício, né? Você lembrar do outro e falar, pô, as outras pessoas também moram onde, assim, no mundo, as pessoas também frequentam os mesmos lugares que eu. Então, acho que essa parte de você, esse exercício de você lembrar do outro toda hora, então, acho que são algumas, acho que eles podem falar. Meu, acho que também... Quer Pode falar. Acho que organização e proatividade é uma coisa que precisa bastante para essa equipe, porque a gente está sempre fazendo projetos e nem sempre os projetos vão sair do jeito que a gente imaginou no começo. Então, tem que aprender a lidar com as coisas muito rápido e tentar resolver quando não dá certo, porque às vezes vai dar errado no meio do projeto e a gente vai ter que achar uma solução. Então, acho que são características assim que a gente desenvolve bastante. Então, puxando isso, eu ia falar a questão de improviso também, porque, como você falou, pode começar do nada, dar tudo errado, e você tem que ser ágil ali, pensar em alguma forma de contornar aquilo para conseguir conquistar, porque, tipo, você tem que fazer o projeto acontecer e você não pode deixar de última hora só porque alguma coisa deu errada. Você tem que dar um jeito de passar por cima e, tipo, fazer tudo rolar. Sim, sim, sim. Gente, eu quero fazer uma pergunta mais voltada, né, à Agenda 30, porque, querendo ou não, acho que tem tudo a ver, né, com o que vocês fazem e tudo mais. Enfim, eu queria entender como é que vocês conectam a Mais Sushi com a Agenda 30, porque, querendo ou não, é o que... É um parâmetro, né, que eu acredito que vocês devem levar para o trabalho de vocês, enfim. Então, acho que primeiro é importante para quem está ouvindo a gente tentar botar no contexto. Então, a Agenda 30, na verdade, é um plano que a ONU criou em 2015 para tentar tornar o mundo mais sustentável. Então, aí tem diversos pilares, alguns a gente até falou, mudança climática, pobreza, são vários pilares que a gente tem que se colocou nessa agenda para todos os países envolvidos tentarem chegar nesse denominador comum, que é ter um mundo mais sustentável e melhor para todo mundo viver. E eu acho que, assim, como a gente a gente se alinha, a gente, assim, primeiro que é muito importante a gente estar dentro de tudo que acontece nessas reuniões da ONU. Então, o Marcos é aquele cara que sempre chega tentando trazer essas atualidades, né? Que é muito importante a gente sempre estar olhando o que acontece. Todo ano a gente tem que olhar todas as mudanças e tudo mais, tá dentro das ODS. Então, e assim, isso é o nosso maior aliado. A gente tem que tentar trazer os nossos projetos sempre com as ODS, com esse planejamento no nosso lado. E a gente não pode esquecer que esse é o nosso objetivo, que é trazer um mundo mais sustentável, obviamente, dentro do que a ONU promove. E claro que, assim, já não é muito segredo para ninguém que com as últimas coisas que aconteceram, enfim, os últimos líderes mundiais, isso acaba que 2030 não vai ser um mundo perfeito, então não vai ser exatamente do jeito que se imaginou que seria, por questões econômicas, questões políticas, por questões, enfim, de culturais e muito, enfim. Mas o que a gente pode falar é que o importante é que a gente sempre tenha esse objetivo na nossa frente, então, independente do tempo, a gente tentar sempre seguir isso e para tentar justamente chegar o mais próximo possível do plano, entendeu? Que mesmo que longe ele existe. Mas que você fala é muito bonito, assim, porque você falou assim, mas é muito pessimista, a gente pode falar, o mundo 2030 talvez não vai ser perfeito, que é uma leitura política muito bem feita, mas a gente também não pode dizer que pode não ser melhor,
Que acho que as Exato. nossas ações têm feito, pelo menos o nosso processo educativo, fazer com que a gente olhe para o mundo de maneira muito melhor. Isso quando a gente olha para o mundo, só olhar, sem pensar. Quando vocês promovem lá a Semana Mais Sustentável, que é ação física o tempo inteiro, tem corpo envolvido. Aqui o trote solidário, que é quando vem as crianças da escola pública ter uma experiência dentro de uma instituição como a SPM, enfim. Fora as outras ações que o Mais Sushi faz também para fora, as visitações, o impacto a gente causa lá fora, que esse mundo de fora também nos causa. Então, por mais que a gente olhe para a agenda de maneira, um olhar político, assim, meio pessimista, a gente também não pode deixar de nos olhar como alguém que promove uma possibilidade desse mundo melhor, mesmo que seja nichado aqui dentro enquanto um grande exemplo. Então, a gente pode dizer, o Mais Sushi tem sido um exemplo de um mundo melhor. Se ele vai fazer o mundo melhor, eu não sei, mas a gente é um exemplo de um mundo melhor, de um mundo mais possível. Sim, e eu acho que também tem a ver com aquela coisa de, tipo, fazer a sua parte, sabe? Porque querendo ou não, né, todo mundo tem que contribuir pra isso e tudo mais, e a Mais Sushi, ela já tá cumprindo muito do que a maioria das pessoas já nem fazem, sabe? Mas enfim, gente, pra encerrar o papo, eu queria saber uma mensagem, assim, final, pra quem estiver vendo, que vocês querem mandar, obviamente relacionada a Mais Sushi e tudo mais, mas enfim. Assim, eu acho que cada um pode falar uma coisa que a mensagem que quer passar. Eu acho que, assim, pessoalmente, pra mim, muitas vezes a gente acha que pra fazer a diferença você tem que fazer algo muito grande. Mas não. Pode começar pequeno. Não precisa ser um grande projeto. Você não precisa necessariamente... É claro, se fizer grandes coisas, muito melhor, óbvio. Mas você consegue começar agora, dentro de casa. Você consegue começar no seu dia a dia, jogando o lixo no lixo certo, no lixo reciclável, no lixo orgânico. Começando agradecendo quem faz aquilo quem faz a sustentabilidade por você muitas vezes. Então, olhando para os funcionários da faculdade, agradecendo, dando um bom dia. Isso já é muita sustentabilidade. Isso já é ajudar bastante o mundo. Então, eu acho que organizando aqui comece pequeno, entendeu? Tudo tem um começo. E acredito que não só isso, como também passar essa cultura pro próximo, porque como ele citou, a questão do Japão ser um país muito limpo e muito organizado, é algo que vem de gerações, né? Desde sempre, é muito passado de geração para geração. Então acredito que passar essa visão pro próximo também é algo que ajudaria muito na questão de sustentabilidade e o mundo a ficar melhor. Sim. Acho também que falar de consistência, né? Porque muitas vezes, não só em sustentabilidade, em tudo da vida, a gente quer começar com algo e já quer começar com algo grande, só que a gente não consegue manter esse algo grande assim logo quando começa. Então, começar com as pequenas coisinhas e manter elas, porque é isso que vai mudar realmente. Uhum. Sim, sim. Gente, a gente precisa encerrar agora, mas muito obrigada por todos vocês terem vindo. Foi de verdade muito, muito, muito incrível ter vocês aqui. A conversa foi maravilhosa, mas infelizmente a gente tem que encerrar a gravação. E é isso, gente. Muito obrigada por terem vindo. Agradecer a todos vocês pelo Mais Sushi, o lindo trabalho que o Mais Sushi faz na universidade, dentro da SPM, por meio da SPM Social, que é gigantesca, eu não consigo falar a quantidade de coisa que a SPM Social faz, que está dentro do sede que é gigantesco, mas o mais importante é isso, a gente deixar uma mensagem de que a sustentabilidade é possível, principalmente nesse ano, que é o ano do voluntariado, e também agora em junho, que a gente comemora também ESG e comemora também sustentabilidade, saber que a gente faz sustentabilidade, não só fala sobre ela. Então, parabéns para vocês. Muito obrigado. A gente agradece, foi um prazer estar aqui. Sim. Muito obrigado pelo convite mesmo, realmente estou muito feliz com isso. Enfim, gente, obrigada para todo mundo que tá vendo. E é assim que a gente vai encerrar nosso podcast número 31 do Pod Sets.